Enes Nain, e dessa vez estamos com aeronaves em perspectiva. Mas antes gostaria de informar que o link do meu Instagram e do servidor do Discord estão na descrição do vídeo para quem quiser seguir ou acessar o servidor. Estarão lá disponíveis. E também lembrar que esse vídeo faz parte de uma playlist de introdução à perspectiva. Aconselho a darem uma olhada nos vídeos anteriores, pois o conteúdo que ela é abordado faz um link direto para entender o que está acontecendo aqui. O vídeo anterior foi de veículos em perspectiva, no caso foram veículos movidos a roda, e dessa vez vamos para aeronaves. Vamos trabalhar com aeronaves de asa fixa e também asa rotativa. Os da asa fixa vamos chamar de aviões e asa rotativa de helicópteros. Tendo como base que muito do que eu vou apresentar aqui já foi apresentado em vídeos anteriores, só que de forma diferente, não vou me aprofundar muito em termos técnicos e vou me resumir a explicar os processos que eu usei para fazer as ilustrações que temos aqui. Como sempre, nós iniciamos com uma vista ortográfica, que vai nos ajudar a fazer um mapeamento daquilo que será o nosso objeto em perspectiva. Então eu basicamente aqui fiz as minhas medidas que eu achei necessárias e comecei por fazer um desenho bidimensional na nossa vista ortográfica, no caso a nossa vista lateral. Esse exemplo eu tirei do livro do Scott, que é mais um exemplo para uma abordagem um pouco teórica, que é para entender como realmente podem colocar a lógica de um avião mais simples para os aviões mais complexos e possíveis modificações que possam vir a fazer. Então, como podem ver pela vista ortográfica, eu basicamente desenhei o meu contorno do meu avião e também fiz um mapa básico de onde eu queria que a asa ficasse. Mas nem sempre é necessário fazer um mapa da asa, porque tem certas medidas que tu podes decidir ao longo do processo, mas o contorno dele em si é muito importante para tu teres realmente uma noção de como tu vais criar volumes com aquilo em perspectiva. Falando em perspectiva, com base na nossa vista ortográfica, no caso a vista lateral que nós colocamos lá em cima, podemos transcrever isso em perspectiva. Para tal, comecei primeiro por desenhar o plano lateral que nós queremos e adicionei um volume para a cabine do próprio avião em si e o corpo dele. Então pode ver que comecei ali no chão por colocar um volume básico só para não ficar tipo um plano 2D em si. Em seguida, comecei por fazer o mapeamento de onde as asas estariam. Aqui foi uma decisão meio que no olho mesmo, mas me baseei no mapeamento que já tinha feito na vista lateral. Ali e me baseei também no exemplo que eu estava usando como referência. Então, nesse espelhamento aqui para colocar a asa, basicamente nós temos que fazer o quê? Nós primeiro vamos definir o comprimento da nossa asa. Eu comecei por definir o comprimento do lado direito. Então, em seguida tem que espelhar essa medida para o outro lado. Só que temos que ter em conta que o compartimento da cabine do avião também tem um volume. Então o espelhamento que podemos fazer aí, temos que fazer o espelhamento e vamos contar com o espaço que está lá por dentro. Ou simplesmente podemos começar a espelhar tendo em conta aquele outro lado. Isso já é uma escolha e podem optar por vários caminhos, mas tem que garantir que a medida é a mesma dos dois lados. Nos vídeos anteriores eu te expliquei muito bem como duplicar, espelhar medidas em perspectiva, então não vou me aprofundar muito quanto a isso. Em seguida, feito o mapeamento das asas, eu comecei por dar realmente o volume da cabine. Então eu comecei a fazer a criação de volumes em perspectiva com as linhas verdes. Isso também é um conteúdo do vídeo anterior, onde eu explico como criar volumes em perspectiva. Então criei os volumes para realmente garantir que a minha cabine está a ocupar isso num espaço tridimensional, não um espaço bidimensional. E também comecei por dar uma linha final, nesse caso a preto, que é para realmente entender como é que isso está se a comportar em perspectiva. E no final, só para deixar isso um pouco mais ilustrativo, eu comecei a fazer o mapeamento das sombras. Basicamente a sombra é projetar o que está lá em cima no chão. Todos os contornos que nós colocamos lá em cima, vamos realmente redesenhar no chão para dar a ilusão de uma sombra e tipo de uma altura em si, para mostrar que isso está realmente num plano e tem um piso que realmente faz sentido em perspectiva. Então basicamente é só puxar as medidas para o chão com uma altura bem definida e sempre respeitando a perspectiva. Nessa parte introdutória, basicamente só abordamos como é que vamos entender os veículos aéreos ou aeronaves em perspectiva. A lógica é a mesma que usamos nos vídeos dos veículos,
movidos à roda, só que agora a abordagem fica um pouco diferente, porque nem sempre teremos rodas numa aeronave, e também a anatomia é totalmente diferente. Então era só para mostrar uma anatomia básica que dá para, com ela, desenvolver outros conhecimentos que vão se ligar com aquilo que nós queremos desenvolver aqui mesmo também. Para tal, eu busquei uma referência aqui, de modo a mostrar vários processos de construção de aeronaves. Eu não fui muito rigoroso com ela, fiz as minhas medidas básicas. Basicamente, eu comecei a desconstruir a minha aeronave, fiz as medidas, vi que tem um comprimento X, tem a altura X, Y, Z. Basicamente, eu estava a tirar minhas medidas que é para entender como mapear isso aqui em perspectiva. Então, após desconstruir a referência, eu parti para colocar isso em perspectiva. Então, primeiro comecei com o plano do chão, coloquei as minhas medidas. Eu não fui literalmente com as medidas que eu tirei lá, porque ao longo do processo eu notei que algumas medidas não estavam realmente tão próximas daquilo que seria, então adaptei ao longo do processo. Comecei com o plano do chão, em seguida comecei a levantar o plano vertical, que é o plano lateral. Com o plano lateral construído, como no primeiro exemplo, comecei a desenhar a vista lateral e aquilo que eu acreditava que seria. Então, depois comecei a dar o volume para a cabine, porque dependendo do volume que nós vamos dar para a cabine, as asas terão um comprimento um pouco diferente. Então, coloquei o volume da cabine no chão, basicamente o mapeamento, e também adicionei o mapeamento das asas, como no exercício anterior. Basicamente, eu só repeti os mesmos processos que fiz anteriormente. E em seguida, com as linhas azuis, comecei a dar volume à cabine em si. Então, aqui era o mapeamento do volume da cabine, que é para entender, essa cabine vai ocupar esse espaço aqui e os comprimentos são esses, que é para lá à frente, quando quisermos lapidar isso, já termos uma base sólida para desenvolver. Então, com o mapeamento do volume concluído, demorei meu tempo ali a tentar mapear as rodas e em seguida comecei a dar a linha final, nesse caso, que é para dar aquele volume final do que seria realmente a cabine, qual seria a sua aparência e como ela se comporta em perspectiva. Com base nas linhas do mapeamento, comecei a colocar as asas e também levei meu tempo ali para tentar adaptar os suportes para as asas. Não ficaram muito certos, mas dá uma noção de que aquilo pelo menos está a segurar. E também adaptei as rodas aqui, não foquei muito em trazer literalmente rodas bem feitas, com aquela estrutura de elipses e tal. Eu só queria basicamente fazer um estudo rápido, que é para entenderem como trabalhar com isso em perspectiva, basicamente. E por fim, adicionei uma sombra e uma coloração base para o veículo, que é para poder entender como é que os planos trabalham e como é que podemos realmente dar essa ilusão. A sombra, basicamente, a lógica é a mesma, é projetar tudo que está, todo o volume para o chão e fazer com que esse volume faça sentido em perspectiva. Então, nós já abordamos aqui um veículo de asa fixa, que nesse caso foi esse avião aí, um avião um pouco mais antigo, diria, e agora eu resolvi trazer uma coisa um pouco diferente, um veículo de asa rotativa, nesse caso um helicóptero. É um helicóptero daqueles militares em si. Então, a primeira coisa que eu fiz foi tentar fazer a desconstrução da minha figura. Só que nesse caso, eu enfrentei uma dificuldade porque eu não estava a conseguir encontrar a minha linha de horizonte e várias medidas que iam me ajudar a isso. Então eu fiz basicamente um mapeamento assim no olho e notei que ia ter dificuldades para fazer isso. Então eu preferi entender como é que os planos se comportam. Basicamente eu criei linhas de secção aí a verde, que é para entender, aqui eu tenho um cubo, aqui tenho isso, tenho aquilo. Então, para que eu pudesse desconstruir isso aí em perspectiva ou reconstruir. Porque com os meus métodos normais de desconstrução, onde eu primeiro tento encontrar a minha linha de horizonte, depois tento encontrar o centro do veículo e também entender qual é o comprimento e tal, isso não estava a funcionar para essa vista em específico. Então, também para mostrar que nem sempre os métodos que vão usar vão servir efetivamente, vão ter que se adaptar e criar os mecanismos para resolver estes problemas. Para tal, com base nas minhas linhas de secção, eu comecei a desenhar o que seria o meu helicóptero, mas eu tomei minha liberdade artística de trocar alguns elementos
para que facilitasse no meu processo de desenho, porque alguns volumes ali iam ser um pouco difíceis de transcrever, então preferi simplificar algumas coisas. Como podem ver aí, fiz um esboço rápido só para entender realmente como o objeto. Não ficou literalmente igual, não ficou, mas dá para ter uma ideia daquilo que seria o veículo em perspectiva. Então, só para mostrar que às vezes vocês terão que realmente desconstruir isso de outra forma. Este processo é muito mais rápido, porque realmente tu só estás a desenhar os volumes em perspectiva. Se tu quiseres deixar isso muito, mas muito em perspectiva, ou para um ponto de fuga específico, vais ter que realmente, com base nisso, construir um outro por cima. Mas para quem quisesse realmente só desenhar uma coisa direta, tipo 10 minutos, realmente esse caminho é muito mais simples, porque tu basicamente só trabalha com formas básicas, lapidas elas e vais direto ao ponto. Mas também tem outro caminho, que é o de usar o teu rascunho base como molde para colocar isso em perspectiva. Eu normalmente uso esse caminho para meus desenhos. Eu sempre tenho uma ideia básica daquilo que eu quero transmitir. Então eu primeiro faço o rascunho básico e em seguida, com aquela ideia básica, eu começo a tirar novas medidas, muito de adaptações e com referências para facilitar o processo. Mas isso é para quem busca uma perspectiva mais rigorosa. Não me deverei que primeiro eu comecei por levantar o plano lateral, fiz minhas medidas, criei alguns volumes. Basicamente esse processo foi um processo muito demorado, porque eu tive que realmente imaginar aquele veículo que eu desenhei de uma forma um pouco diferente. E também podem ver que tem muitas alterações no veículo, mas eu só irei mostrar um outro método de fazer as coisas, onde nós podemos simplificar isso com formas básicas e também podemos, com as formas básicas, transcrever isso em perspectiva e usando a mesma lógica de desconstrução. E podem ver que aí eu tenho muitas linhas de segmentação que eu usei como referência, que eu desconstruí lá na figura, que é para facilitar o meu processo de construção. Não ficou muito próximo da referência? Não ficou, mas já é um passo para realmente dar mais volume, começar a colocar detalhes, porque daí é só realmente colocar detalhes no veículo, dar mais profundidade a algumas coisas, como a renderização, e as coisas começam a fazer sentido em perspectiva. Mas também aqui era só para mostrar os métodos que podemos usar para resolver esse tipo de problemas. Então, aqui mais para o final do vídeo eu queria mostrar uma abordagem um pouco diferente, que é basicamente um rascunho muito minimalista, que é meio que tipo alguns traços na folha que dão aquela sensação de profundidade e também de perspectiva. Então, basicamente eu fiz um esboço rápido aqui, com basicamente o contorno que eu imaginava em perspectiva. Então, a partir disso, eu comecei por realmente construir esse veículo em perspectiva. Então, primeiro eu levantei o plano lateral, e em seguida levantei o plano do chão. Então, com esse plano do chão, fiz minhas medidas, basicamente. Aqui foi tudo no achismo, tudo ali mesmo nas adaptações, que basicamente comecei a criar no volume do chão, vi que dá para fazer algumas alterações, vi que também muita coisa não estava a fazer sentido, então tive que adaptar. Então aqui eu também estou já mostrar um outro método de fazer isso, onde tu não precisa se limitar muito a criar uma vista lateral tipo muito rigorosa. Tu podes criar um rascunho muito básico e a partir dele podes colocar isso em perspectiva diretamente, ou também podes criar um rascunho muito básico e também com formas básicas sem precisar de pontos de fuga e tal, tu pode desenvolver. Então pode ver aí pelo desenho do fundo que ao longo do tempo eu usei duas cores. Usei a cor preta para as linhas guias e a cor vermelha para as linhas finais. Então, chegado a certo ponto, eu senti que eu já estava muito próximo do resultado final que eu queria. Então eu comecei por realmente dar aquela cara que eu queria para o desenho. Então comecei por já adicionar alguns planos, nesse caso com uma linha mais de rascunho em si, tipo eu já tinha as linhas básicas feitas, mas eu ainda não tinha o que eu realmente queria transmitir. Então eu comecei por fazer um rascunho básico, mesmo com uma linha meio tremida em si, porque aí o objetivo basicamente é realmente fazer o design do veículo. Não era buscar muita perfeição nesse momento. Tem momentos que nós temos que buscar meio que traçar literalmente sem
sem muita qualidade de linha em si. E tem momentos que nós vamos precisar realmente detalhar em si. Então, nestes momentos que tu estás a explorar o desenho, que tu estás à procura de soluções, não se preocupe muito com a linha em si. Mas no momento que tu já estás com a linha feita e tal, as bases, tu já vais para aquele lado mais de ilustração. Nestes momentos de design, tu se preocupas mais com a tua perspectiva, se ela está a funcionar, se realmente as coisas estão no sítio certo. Então, é basicamente isso. Então, depois de fazer o rascunho, eu comecei a usar a ferramenta do Clip Studio para realmente colocar as linhas finais, porque se eu fizesse isso manualmente, assim, eu ia demorar muito tempo e tinha que colocar esse vídeo no YouTube o mais cedo possível. Então, com isso, no final eu só adicionei uma cor base só para deixar que o volume saltasse da folha em si. E aí, basicamente é isso. Eu queria vos mostrar algumas abordagens para trabalhar com veículos aéreos, aeronaves em perspectiva. E esse vídeo é uma continuação direta do vídeo de como desenhar veículos em perspectiva. Naquele veículo era mais para carros. Então, a mesma lógica que nós usamos lá, basicamente vamos usar aqui. Por isso que não vamos estender muito, porque para quem quiser realmente entender melhor também, o vídeo de carros é um bom caminho para entender isso. Então, é basicamente isso que eu tinha para deixar aqui. Espero que o vídeo tenha ajudado e que consigam captar alguma coisa e colocar isso nos vossos diagramas de estudo. Então, muito obrigado por ter vídeo aqui. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar o like para não perder mais vídeos. Até o próximo vídeo. Valeu e fui!